meu povo! Vamos chegando aí para mais uma leitura bíblica. Então já pega a sua Bíblia aí no livro de João, capítulo 6. Compartilha esse vídeo com pelo menos 3 amigos. Chama uma amiga, amigo, familiar, mãe. Chama todo mundo aí da sua casa e vem comigo na leitura bíblica de hoje. Já deixa a sua Bíblia aí a postos. Pode pegar a Bíblia do celular, né? A Bíblia digital ou Bíblia física aqui igual eu gosto. E vamos para a nossa oração, amém? Senhor Jesus, eu te agradeço por essa pessoa, Pai, que está aqui comigo para estudar a Tua palavra, Pai. Te agradeço pela vida dessa pessoa, por ela ter disposição de estar aqui comigo hoje, buscando mais a Tua palavra. Pois nós entendemos, Pai, que ler a Bíblia, estudar e ter a Tua palavra em nosso coração é a primeira forma de comunicação do Senhor conosco, Pai. A primeira forma do Senhor falar conosco é através da Bíblia. E por isso, Senhor, nesse momento eu peço que o Senhor retire de perto de nós qualquer distração, Senhor. Que essa pessoa esteja focada aqui, Senhor, nessa leitura e que nós possamos, Pai, aprender e retirar o maior aprendizado dessa leitura bíblica de hoje, Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, meu povo. Então já abre aí a sua Bíblia. João fica no Novo Testamento e vamos lá. João 6:1 diz assim: algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então, Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Gente, aqui Jesus estava estrategicamente pondo a fé de Filipe à prova. Porque Filipe, ele morava em Betsaida, que ficava a 15 quilômetros de Cafarnaum. Ou seja, ele conhecia toda aquela área onde eles estavam. Só que Jesus, ele estava se referindo à fé de Filipe. Porque ele estava ali prestes a fazer um milagre. Filipe e os discípulos estavam perto de presenciar um milagre de Jesus. Isso me lembra muito que Jesus, às vezes, ele faz questão de mostrar que ele é que fará um milagre na nossa vida. E aqui eu trago um testemunho meu de vida para você. Há uns 3 anos atrás, eu fiquei internada com dengue hemorrágica. Fiquei por 4 dias internada. E naquele tempo onde eu estive ali no hospital, eu pude ter uma visitação muito poderosa de Deus. Deus me falou coisas ali que se eu pudesse passar por aquilo novamente, por mais que foi um período doloroso, eu passaria. Porque foi um período onde Deus me visitou, onde Deus me mostrou coisas que precisavam ser mudadas e um alinhamento dele para minha vida. Então, no 4º dia ali eu estava muito debilitada e já estavam preparando tudo para uma transfusão de sangue para mim. Só que aí as minhas plaquetas estavam muito baixas. E naquela madrugada eu fiz uma oração com Deus. Eu falei: Pai, tudo que eu quero é um alinhamento do Senhor na minha vida. No dia seguinte, todo dia de manhã, eles vinham tirar o meu sangue para ver o nível das minhas plaquetas. No dia seguinte, as minhas plaquetas tinham aumentado muito, muito. Eu não sei precisar a quantidade para vocês, mas pensem aí em plaquetas muito baixas e a quantidade tinha triplicado e eu já poderia ter alta.
E eu vi ali um milagre de Deus acontecer na minha vida. Então aqui Jesus estava pondo a fé de Filipe à prova, porque logo mais ele e os outros discípulos iriam presenciar o milagre de Deus. Então Jesus naquele hospital me disse: filha, sou eu que fiz. Não foi o homem, não foram médicos que fizeram isso com você, mas fui eu que fiz. Fui eu que operei o milagre. Amém? Então vamos prosseguir aí. Versículo 7. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Gente, eu amo demais esse milagre de Jesus, porque ele ensina tanta coisa pra gente. Acompanha aí. Mas o que é isto para tanta gente? Versículo 10. Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar. E todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, esse é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamar rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. E aqui, gente, tem um ensinamento muito importante pra gente. Que Jesus, ele estava nos ensinando aqui que nós temos que entregar o nosso melhor para ele. Um relacionamento, ele precisa de troca. Eu me comunico com você, você se comunica comigo. Só que nesse relacionamento, 50% é sua parte, 50% minha parte. E se eu não te entrego um melhor, vai ter um desequilíbrio nesse relacionamento. Conseguem compreender? Então, quando nós entregamos o nosso melhor para Deus, o que nós temos, mesmo que seja pouquinho, e nós entregamos para Deus, Ele multiplica na nossa vida. Hoje você pode estar numa situação de escassez. Escassez financeira, escassez na sua saúde, escassez na sua família, escassez na sua vida espiritual, escassez na sua vida sentimental, escassez em tudo. Mas mesmo se você for fiel no pouco, Deus te exaltará no muito. Eu gosto muito aqui de lembrar da história de Jó. Jó, ele perdeu tudo, mas no final Deus deu o dobro para ele. Deus deu o dobro para ele. Então, muitas vezes na nossa vida, Deus irá permitir situações em que você pensa: poxa, eu cheguei no fundo do poço. Eu não tenho nada. Eu cheguei no fundo do poço. Tô sem nada. Mas mesmo assim, eu vou ser fiel a Deus. Eu vou dar o meu melhor. Eu vou dar o meu melhor para Deus. Eu vou dar o meu melhor relacionamento. Eu vou buscar mais dele. Eu vou buscar mais a presença dele. Eu vou buscar viver o que eu estou falando, o que eu estou pregando. Eu vou buscar fazer o correto, mesmo que isso me doa. Eu vou buscar perdoar pessoas que me machucam. Eu vou buscar honrar ele no pouco. Porque hoje você pode estar no tempo de escassez. Hoje você pode estar num tempo onde você talvez não sabe o que você vai comer amanhã. De tão ruim que está a sua situação.
Mas mesmo assim, Deus está com você. E se você está recebendo essa mensagem aqui através de mim, é porque Deus está querendo falar alguma coisa, e em particular com você. Em particular com você. Deus não quer que você fique paralisado, paralisada nessa escassez. Ele é o Deus que multiplica. Ele pegou cinco pães e 2 peixinhos, correto? Vamos conferir aqui. 5 pães de cevada e 2 peixinhos, versículo 9, para não me deixar mentir. 5 pães de cevada e 2 peixinhos, e multiplicou para aquela multidão. Gente, era uma multidão. Deus não quer te ver numa vida de escassez. Deus não tem uma vida de escassez. Só que enquanto a promessa de Deus não é cumprida na sua vida, você tem que se mexer, você tem que sair da sua zona de conforto. Você tem que buscar conhecimento, você tem que buscar e estudar, sabe? Se você quer um emprego, corre atrás. Se você quer passar em um concurso, estuda. E não importa o que as pessoas falarem, continue rumo àquilo que você está fazendo. Porque uma hora o resultado vem. Mais cedo ou mais tarde, o resultado vem. E aí Deus vai te exaltar. Assim como ele fez com José. Hoje eu tô cheia dos exemplos aqui, né? Assim como ele fez com José. José foi traído pelos irmãos, os da sua própria casa, os do seu próprio sangue. José passou 12 anos na prisão, ele foi vendido como escravo. Foi caluniado pela mulher de Potifar. Mas depois ele terminou como governador do Egito. Governador do Egito. Então pode demorar, mas Deus vai multiplicar na sua vida. Em nome de Jesus, amém? Então vamos prosseguir aí no versículo 16. Versículo 16, pega aí. Vamos lá. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. Entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco. Andando sobre o mar, ficaram aterrorizados. Prestem atenção aqui nesse versículo. Versículo 19. Ficaram aterrorizados. Versículo 20. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. E aqui eu quero falar algo muito importante para você sobre entrega. Por quê? Porque o nosso relacionamento com Deus, ele deve ser a prioridade da nossa vida, gente. Prioridade. Aqueles discípulos ficaram aterrorizados. E aí eu lembro muito daquela passagem em Mateus 16, onde também fala dessa questão. Aqui eu quero trazer para vocês o seguinte ponto. Deus, a presença de Deus,
não deve nos aterrorizar. Ela deve nos ser íntima. O que isso quer dizer, Anne? O que você quer dizer através disso? Aqueles discípulos, eles andavam com Jesus. Só que, verdadeiramente, será que eles eram íntimos de Jesus? Eles ficaram aterrorizados e muitas vezes nós ficamos dessa forma. A falta de confiança nos toma. Se você está passando algo na sua vida que você não tem controle, a maioria das coisas a gente não tem controle, a gente fica o quê? O primeiro sentimento, medo. O segundo sentimento, insegurança. O terceiro sentimento, dúvida. Medo, insegurança e dúvida. Esses 3 sentimentos. Então, o que Jesus quer dizer para nós aqui hoje é: não se aterrorizem, mas confiem em mim, sou eu. Assim como ele disse aqui, ó, no versículo 20, sou eu. Hoje Jesus está te dizendo, sou eu, não tenha medo. Não tenha medo dessa situação financeira complicada. Não tenha medo dessa situação que você está passando aí, que você sabe qual é, complicada. Ele está com você no barco. Amém? Prosseguindo, versículo 25. Versículo 25, bora lá. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Aqui Jesus estava criticando os religiosos, porque muitas vezes as pessoas fazem por uma moeda de troca, por uma barganha. Eu faço para Deus para eu ser exaltado, para eu ter conforto, para eu ter fama, para blá blá blá, de fala religiosa. Jesus não quer isso da gente. Ele não quer que nós tenhamos uma forma religiosa de relacionar com ele, de barganhar com ele, de eu me relaciono com o Senhor porque eu tô doente, eu quero que você cure a minha doença. Tudo bem, pedir cura, mas se relacionar. Quando você tá doente somente, vamos parar, pessoal, e vamos pensar em como tá o nosso relacionamento com Deus. Se realmente o primeiro e último pensamento do nosso dia é Deus. Se realmente a intenção do nosso coração é Deus. Se realmente tudo que nós estamos fazendo para Deus é genuíno para Ele, e não para curtidas, e não para likes, e não para as pessoas. É claro que isso vai vir como consequência. Pessoas serão alcançadas, e eu sempre falo isso aqui. Se uma pessoa for alcançada, eu já me sinto por satisfeita. Porque a minha missão aqui não é quantidade, mas é te entregar o que Deus tem me entregado. É te entregar o que Deus tem me falado. Então, reavalie a sua motivação do seu relacionamento com Deus. Reavalie, repense. Amém? Então, vamos lá. Versículo 30. Então lhe perguntaram: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná do deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe eles: Senhor, dá-nos
sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. E aqui eu chamo sua atenção aonde você está buscando o seu pão da vida. Você está buscando o seu pão da vida em dinheiro. Você está buscando o seu pão da vida em coisas materiais. Você está buscando o seu pão da vida em relacionamentos. Você está buscando o seu pão da vida em quê? Em quê? E Jesus te diz hoje: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Onde você tem colocado as suas expectativas? Onde você tem buscado tampar o buraco, o vazio que há em você? Onde? Reflita. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Quantas pessoas sofrendo por rejeição, sentimento de rejeição nas relações? Seja familiares, amorosas, de amizade, profissionais, na igreja, enfim. Seja livre desse sentimento de rejeição, porque Jesus nunca vai te rejeitar. O Espírito Santo nunca vai te rejeitar. Amém? Versículo 38. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer, desci do céu? Gente, a ignorância do ser humano é tão grande que eu não tenho paciência. Não tenho paciência. Presta atenção no que Jesus respondeu. A chapuletada. Parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus, todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná do deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre, pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade. Gente, Jesus tinha muita paciência. Presta atenção. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram. Jesus já repetiu isso umas 4 vezes para eles entenderem. Presta atenção.
Os seus antepassados comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Jesus, com outras palavras, estava dizendo: ei, ignorantes, eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná que caíram do céu, mas o pão da vida sou eu. Esse pão aqui não morre, não mofa, não acontece nada. Esse pão daqui te ressuscitará no dia da ceia. Por que nós ceiamos? Para relembrar o que Jesus fez por nós, para relembrar a nossa aliança com Jesus, para relembrar que o véu foi rasgado. Amém? Vamos partindo aí para o final. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso se escandaliza? Isso os escandaliza? Jesus também dava uma chapuletada, gente. Presta atenção. O que ele falou? Isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne, não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quais deles não criam e quem iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Muita gente deixa de seguir Jesus porque a caminhada com Jesus não é fácil. Quem realmente quer um relacionamento com Jesus não é fácil. Todo dia Jesus diz: toma a sua cruz e me siga. E me siga. Olha o que os discípulos fizeram aqui. No versículo 66. Deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: não fui eu quem os escolhi, os 12? Todavia, um de vocês é um diabo. Nessa versão minha. Não sei como está na sua versão. Então, gente. A partir do momento que nós declaramos que nós somos de Jesus, que nós aceitamos Jesus, nós estamos declarando guerra ao mundo espiritual. Mas a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, não pense que a caminhada será um mar de rosas. A caminhada será dura, será árdua, porque o caminho de Jesus ensinar a gente é diferente do homem ensinar. Quando você pede sabedoria a Jesus, ele vai te dar situações complicadas na sua vida, para você aprender a ter sabedoria. Quando você pede paciência para Jesus, ele vai te trazer situações complicadas que testem a sua paciência, para você aprender a ter paciência. Isso não é 1 mês, 2 meses, 3 meses, isso pode durar 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, mas isso é para te lapidar. Isso é para te ensinar. E quem não tiver disposto a ser lapidado, vai fazer como esses discípulos. Vai, ó, dá linha. Vai sair porque não vai aguentar. Amém? Que Jesus te abençoe e até o próximo Lendo a Bíblia Juntas.